Oi, tudo bom? Vamos em frente? Eu não sei se foi também no dia 19 de novembro. Foi naquele mesmo dia, à noite, eu comecei a sentir um formigamento na mão, a respiração se acelerou. Senhor, pode falar que eu escuto com atenção. Use minhas mãos, serei-lhe obediente e dócil. E Jesus veio falar. Olha o que ele falou. Nós estamos no final de novembro, né? O Natal deveria ser um ato de misericórdia e amor. Nascimento de sentimentos nobres e libertadores, assim como fui ao nascer para a humanidade. Nasci na pobreza, no escuro da noite, no isolamento, onde apenas meus pais me cercavam e os animais que pressentiram minha majestade. Maria Valtorta conta que José colocou ele na manjedoura, assim, perto dos animais, por causa do bafo, para esquentar o pequenininho. Animais irracionais que muitas vezes valem bem mais que humanos. Vim ao mundo na calada da noite e poucos perceberam meu sinal no céu. Apenas pastores pobres e simples sentiram que algo acontecia de grandioso. Pastores que escolhi como apóstolos, semeadores da palavra. Jesus está falando que esses mesmos pastores, Valtorta conta que depois Jesus foi atrás para encontrar um por um. E cada um deles tornou-se discípulo. É lindo isso, porque o Evangelho só fala que o pastor viu a estrela, viu o anjo, e foi ver Jesus e acabou. Fim da história. Mas não foi o fim da história. Jesus, quando começou a vida pública, ele foi atrás de cada um. E achou. Somente um já tinha morrido. José. Morreu exatamente no dia que Herodes mandou matar as criancinhas. E para salvar o José filho, o bebezinho, ele enfrentou os soldados e foi degolado. Salvou o filho e a mulher. A história é riquíssima de detalhes, riquíssima. E todos os pastores foram fiéis discípulos de Jesus até o fim. Interessante, né? Que escolhi como apóstolos, semeadores da palavra, guardiões do meu povo. Gente sem estudo, mas com integridade e coração puro, longe da arrogância do saber. Apercebei-vos de que o que vos peço são obras, não
discursos, encurtai as palavras, aumentai as obras. Falai menos, rezai mais. Sacrificai o bem-estar de vossas casas e saí como pastores à noite em busca das ovelhas perdidas. Não vos acomodeis. Desligai-vos das amarras modernas, aparelhos avançados que desviam a atenção. E como desviam, não? Rede Globo, plim, plim. Voltai a vos encontrar mutuamente em vossos lares. Conversai mais. Olhai-vos nos olhos. Mesmo sem palavras, transmiti amor, fraternidade, aconchego e, principalmente, esperança. É o que está faltando, Pai. Essa internet está entupida de terror, de coisas horrorosas, de fatos horríveis e prognósticos piores ainda. Falta esperança. Transmitir esperança. Um depende do outro. Quando um cai, o outro ampara, como numa gangorra. Um dia você está bem, outro dia o outro que não está bem, é assim que vai. Como numa gangorra. É preciso que sempre um tenha força suficiente para amparar os demais quando estiverem exauridos, fracos, deprimidos. Alternai-vos. Percebei quando é a vez de estarem sustentando o peso e quando é a hora de serem sustentados. Não sede egoístas a ponto de nunca oferecer desajuda. Percebei a vez de arregaçar as mangas e usar de vossas forças, espirituais principalmente. A fé, né? Tentar passar uma esperança. Enquanto pequeno, fui cuidado por minha mãe. Recebi seu carinho e acredito que ela recebeu o meu. Que belezinha! Tive um pai honrado e bom que soube manter a família com seu trabalho. Era carpinteiro, né? Cumpriu seu papel, assim como minha mãe e eu. Quando foi chegada a hora, parti para que se cumprisse o plano de Deus Pai em mim. Desde o princípio, causei espanto aos que me aguardavam como um rei, o rei de Israel, poderoso. Cheguei como indigente, humilde, pobre. Tinha a majestade na alma que eles não enxergaram. Exatamente como muitos de vós que tão pouco possuís, porém revelais tamanha grandeza de espírito
que chegais a causar estranheza e até dúvida. Seriam eles pessoas menos capazes? São Francisco seria por acaso uma pessoa sem estudos, sem recursos? Tantos outros santos e santas, conhecidos ou não, canonizados ou não, teriam sido pessoas diplomadas em teologia? Teriam o diploma de teologia? Ou teriam elas justamente se entregado de tal maneira ao Espírito Santo que suas vidas foram conduzidas exatamente como ele desejou? O Espírito Santo desenvolveu neles exatamente o dom que mais convinha. Um dom apropriado para aquela pessoa. Cada um tem o seu dom. Precisa descobrir. E o que esse dom pode fazer de bem para as outras pessoas. Não é só a si mesmo, não só para ganhar dinheiro, mas com isso fazer o bem. Fazer o bem. Não foi nem nunca será mérito próprio. Claro, a santidade ou as grandes obras não é mérito próprio. Nada. Sois e sereis unicamente instrumentos. Eu sou um lapisinho, uma canetinha que escreve, nas mãos do Pai. Portanto, não penseis em agregar, humanamente falando, dons, sabedoria, carismas ou qualidades que não vierem revestidas do poder do Espírito Santo. Sinto-me estarrecida enquanto digito. Eu estava digitando esse texto. Não me lembro de nada disso. Tudo é muito claro e sem erro algum. Emociono-me ao perceber a ação do Espírito Santo numa criatura tão pouco instruída. Louvado seja Jesus, que um dia isso possa servir a muitos. Eu já desejava isso. Jesus continua a falar: não é a vossa vontade o que vale. Não é vossa vontade, mas os chamamentos que vos são enviados e percebido por todos os que estão em sintonia, coração aberto, estão disponíveis à vontade de Deus. Não obcecados com os seus desejos, as suas realizações. Não. Está aberto, Pai. O que você quer de mim? Nossos planos não são para doutores. Nossas metas não incluem mestrados ou currículo teológico. Vocês estão entendendo o que Jesus está falando? Para nós, leigos, simples.
Ele não está falando isso para o graduado em teologia, o mestre, não sei o que, formado em Harvard. Nossas metas não incluem mestrado no currículo. Entendei que a palavra é sentida, não estudada e decorada, versículo tal. O coração puro consegue sentir o amor de Deus em sua plenitude, mesmo não sabendo ler. Quem disse que um ignorante não sente esse amor de Deus? Se fosse assim, pobre dos analfabetos, gente humilde e tão amada por Deus Pai. Não querei vos vangloriar por terdes conhecimentos apenas. Porque eu li a obra desse, daquele. Desejai sentir o que Deus espera de vós. Você pode estar enfiado em livros e não é nada disso que Deus quer de você. Pode ser um simples e único ato de amor. Um gesto apenas. Um desejo expresso de amar acima de tudo e de forma generosa, plena de misericórdia e bondade, sem nunca ter despego um livro ou caneta nas mãos calejadas. Enganam-se os que evangelizam de forma ditatorial, como se estivessem à frente de alguns alunos ignorantes e, por isso, seres inferiores. O que deve ser ensinado é o caminho a se chegar a Deus. Isso as pessoas que ainda não descobriram sozinhas outro caminho ou outra forma de amar. Quem cuida de um enfermo, com certeza ama a Deus. Uma mãe com Alzheimer. Quem cozinha uma sopa rala e miserável para alimentar seus filhos com resignação e carinho protetor, ama a Deus intensamente. Cada um que realiza suas obrigações com fidelidade e dedicação está amando a Deus. Quem sente que pode ir um pouco além, inspirado pelo Espírito Santo, com certeza ama a Deus Pai. O banquete oferecido ao Criador reúne não só pessoas que idealizaram o feito, como também os que se encarregaram em fazê-lo, os cozinheiros, as servas, as cozinheiras, prepararam o banquete. Não foi só quem imaginou, idealizou o banquete. Os que foram usados para servi-lo, os garçons, os que trabalham no anonimato, os que, embora nem estivessem sabendo, cultivaram e colheram os alimentos que foram usados. Tudo para o grande banquete. E ainda todos os que se fizeram de mensageiros, levaram os convites, os que trouxeram os suprimentos,
sem esquecer de todas as mãos sensíveis que decoraram com flores, enfeitaram e até tocaram nessa ocasião de grande louvor e oferecimento a Deus Pai. Vocês estão percebendo que é um conjunto de seres que concorrem para o mesmo grande banquete. No banquete da Santa Missa, o padre não pode ser mais importante que aquele que toca o sininho. Bloqueie o pensamento. Bloqueei o pensamento. Como? O padre não pode ser mais importante do que toca o sininho? Eu realmente fiquei confusa. Eu não sei se na hierarquia normal das pessoas, não como sacerdote, mas como a pessoa do padre, vai chover, gente, mas foi Jesus que falou. Foi Jesus que falou. O padre não pode ser mais importante que aquele que toca o sininho. Gente, não me ataquem. É evidente que o sacerdote consagra a hóstia, é persona Christi. Eu não sei por que Jesus falou isso. Qual é a interpretação? Não me levem a mal, não fui eu que falei. Eu até bloqueei o pensamento. Jesus está me devendo essa. Que vossa ceia de Natal exista somente em celebração ao meu casamento. Uma festa em oferecimento a Deus Pai por ter me enviado a vós. Não permiti que emoções terrenas e o espírito comercial estrague o que originalmente seria uma manifestação de louvor e agradecimento. Sede mais contidos nos gastos. Não é necessário se presentear dessa maneira. O aniversariante sou eu. E o que ireis me dar? Se é o aniversariante, todos ganham presente, menos ele. O que estáis preparando como oferenda para esse meu dia, meu aniversário? Gostaria de ganhar almas transformadas, almas que se esvaziaram dos apegos e orgulhos, almas que se achegaram mais a mim da forma que sempre desejei. Almas dóceis, infantis, deixando-se ser amadas sem resistência, sem resguardo. Dai-me almas, é tudo o que vos peço. Não me contento com poucos, quero-vos todos. O grande banquete lá no céu está longe. A participação de todos um dia vai se realizar. Faltam muitos. Continuai convidando, cercando, cuidando. Desenhai-lhes o mapa, o
com o caminho certo. Não deixeis que se percam no meio do caminho. Sinalizai direito as alamedas, as avenidas e todos os atalhos que os tragam a mim, Jesus. Não os deixeis sem água no trajeto. Oferecei ajuda, dai-lhes carona se acaso faltar forças. Não os abandoneis pelo caminho. A grande festa não poderá começar com a ausência sequer de um dos convidados. Anunciai o convite a todos. Levai através dos veículos de comunicação modernos que podem muito bem serem úteis e de extremo valor. Mandai cartas, mensageiros por terra, mar e ar. Quero todos avisados. Todos devem ser chamados. Todos devem receber meu convite. Se resolverem não aceitar, tudo bem. Dou-vos o livre arbítrio. Jesus. Ah, não acaba aqui não, tem mais um trechinho. Dou-vos o livre arbítrio. Não posso impor minha vontade. Fico triste com a recusa, porém entendo e respeito a decisão de cada um. A cada filho aguardo ansiosamente para que venha a grande festa. Me farão muita falta cada um que não comparecer. Filhos tão amados. Somente um amor de pai poderia reunir e aguardar por tantas vidas. Jesus. Minha gente. Temos a missão de cumprir o que nos é pedido, ao menos aos nossos. Eu sei, é dificílimo, mas vamos pelo menos através da oração, que na hora certa algum anjinho venha e os encaminhe, ou pela dor, pelas perdas, pelo desespero, pela mudança brusca na vida, ninguém esperava, que eles cheguem a Deus. Porque é para o resto da eternidade. Resto de todo sempre. Não faz mal que seja nos últimos minutos, os últimos meses, os últimos anos de vida. Mas que acordem. Um beijo. Fiquem em paz. Tchau.